Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos começando aí mais uma videoaula, tá? Continuando a matéria de física dentro da área de ciências, tá bom? Então, vocês podem assistir minha aula completa, depois vocês vão voltando e vão pausando e anotem aí as partes que vocês acham mais importantes, tá bom? Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês acessarem a Google Sala de Aula, que está dentro da plataforma do Pitágoras, tá? É muito importante. Toda semana, não só eu, como todos os professores, estamos colocando atividades lá referente ao conteúdo que vocês estão assistindo, tá? Essa semana, por exemplo, já tem conteúdo dessa matéria aí e da matéria da semana passada. Então, conforme a semana for passando, a gente vai se organizando melhor para a gente ir durante a semana, né? Na matéria certinha para vocês irem se organizando. Mas também a gente tem que revisar os conteúdos para não cair no esquecimento, tá bom? Então eu espero muito a colaboração de vocês para vocês me darem um retorno lá. Lá tem um localzinho para vocês colocarem mural, para vocês poderem digitar para o professor, qualquer professor da série de vocês, da turma de vocês, e assim a gente tem aquele contato direto, tá? Caso também tenha dúvida, me procurem lá, pode ir lá digitar, sou fulano de tal, do sétimo A, do sétimo B, eu fiquei com dúvida em tal questão, então ali você consegue tirar a dúvida, tá bom? A gente vai começar aí a falar também, continuando a matéria, sobre temperatura. E a gente vai falar sobre primeiro caso de dilatação térmica. Eu não sei se você já viu essa imagem, que ela é bem interessante, do trilho, tá? Da linha férrea. Que esse caso aqui não foram os caras da Supervia que fizeram, tá bom? Foi um caso de dilatação térmica. Dilatação térmica é o quê? O que é dilatar? É quando aumenta a temperatura, tá? Então o ferro ele acabou dilatando e ficando dessa maneira. Aí os caras lá do Supervia, os técnicos, né, tem que ir lá, ajeitar, colocar isso aqui retão para não dar acidente nos trens, né? Não provocar acidente nos trens nem nas pessoas que estão dentro dos trens, tá? Então, antes disso, eu gostaria muito que vocês fizessem as atividades da apostila. As páginas são bastante páginas, tá? Mas o conteúdo, prometo para vocês, quando vocês visualizarem, ele é bem pequeno. A página 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34 e 35. Das semanas anteriores, mais da matéria de hoje. Semana que vem, eu vou gravar o vídeo só da correção dessas atividades, tá? Porque eu emendei a última matéria do primeiro módulo, primeiro capítulo, e agora eu já vou emendar com o segundo. Então, para também não ficar confuso, aí a gente pega, faz a correção desse daí, a gente vai ter uma aula só de correção de atividades, e daí, nas próximas aulas, a gente continua a matéria, tá bom? A gente vê como é que vai ficar, se vai ser já presencial ou se ainda vai ser à distância, mas vocês não vão ficar aí desamparados sem conteúdo, tá certo? Então, a gente vai começar a falar aí sobre dilatação, que é a abertura aí da nossa aula. O estudo da dilatação dos sólidos possui importantes aplicações práticas, como dilatação dos trilhos e das pontes, tá? Chama-se dilatação todo acréscimo de as dimensões de um corpo por influência do calor que é transmitido. O fenômeno é explicado pela variação das distâncias relativas entre as moléculas, associada ao aumento de temperatura. Normalmente são estudadas em separado a dilatação dos sólidos, dos líquidos e dos gases, distinguindo-se, no caso dos sólidos, a dilatação linear, superficial e de volume, tá bom? Então, os físicos, eles estudam tudo separado, esse tipo de dilatação, porque cada um é um caso específico, ok? O que a gente viu aqui no caso da linha férrea é um caso de sólido, tá? Então, a reportagem eu peguei do próprio livro de vocês, tá? Que a reportagem bem interessante. Não foi só o carioca que sofreu com calor nessa sexta-feira. A alta temperatura causou uma dilatação dos trilhos da linha férrea no ramal Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Então, aí os técnicos tiveram que de fechar toda a estação, né? Aquele percurso que o trem faz para poder ajeitar aí toda a linha férrea, né? Dá um trabalho, mas isso aí ocorre
Eu não sei se sempre, mas ocorre, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que são altas temperaturas. Então, ao ter sua temperatura aumentada, a maioria dos materiais acaba dilatando, ou seja, aumenta de volume. Já quando o material tem a sua temperatura diminuída, na maioria dos casos, ele reduz de volume, ou seja, se contrai. A mudança no volume de cada material dilatar ou se contrair a certa temperatura depende de vários fatores. Estão vendo isso aqui? Isso aqui, reparem que esse piso não está colado com esse, tá? Tem um aparelho aqui, um material aqui, que se tiver alta temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai abrir e ele vai dilatar, tá bom? Mas ele dilata pouco, não dilata muito. Isso aí é uma questão de proteção, tá bom? Para o piso aqui, ele ia acabar não quebrando. Então, isso daí vai ter um momento de vácuo, né? De quantidade de ar, para também o piso ele não se dilatar, ele também não ficar muito estufado, tá? Então, já são maneiras aí que os engenheiros fazem para não ter esses problemas futuros, tá bom? E agora a gente vai começar a falar do capítulo 2. Então, galera, eu terminei todo o capítulo 1 de explicar, tá? Desde o início lá da temperatura, que a gente falou de Celsius, de Kelvin, de Fahrenheit. Eu falei semana passada, dei uma aula para vocês, já vídeo aula, sobre dilatação. Dilatação foi agora, né? Sensação térmica, isso tudo aí eu expliquei para vocês. Agora a gente vai falar sobre as máquinas térmicas e combustíveis, tá? Aí eu vou dividir essa aula assim por partes também para não ficar muito grande. Aí esse slide ele vai ser considerado dessa semana e semana que vem a gente faz a correção e nas próximas aulas a gente vai continuando, tá bom? Então, as máquinas e a energia que as move. Há cerca de 1 milhão de anos, o ser humano, sem o uso do fogo, consumia essencialmente a energia obtida diariamente da digestão de alimentos. Quando a gente fala sem o uso do fogo, nem tudo o ser humano conseguia consumir. Então, ele fazia um consumo diário, principalmente de frutas, né, e verduras, alimentos crus, que o dente, mesmo a dentição, permite o ser humano poder mastigar. Com o passar do tempo, teve surgimento do fogo. E aí, os animais em geral, eles eram mortos, como acontece hoje, né, de origem principalmente bovina, né, que é o boi, no caso, com o uso do fogo, isso aí facilitou muito a alimentação dos seres humanos. Você repara, se você comer apenas um prato de salada, daqui a pouco você vai sentir fome. Agora, se você comer um prato com salada, vamos supor, e tem a carne ali no meio, você não sente tanta fome assim, porque a carne, ela é um alimento que pesa no nosso estômago. Então, assim, eles acabam tendo um nível de alimentação muito maior do que o nosso, tá? Então, isso aí também faz uma grande diferença o uso do fogo, porque o fogo, a vantagem do fogo na nossa alimentação diária, ele vai o quê? Amolecer o alimento, tá bom? Então, já no século XXI, com o desenvolvimento tecnológico, né, o ser humano passou a consumir mais energia. Quando a gente fala energia, não é a minha energia que eu estou gastando energia, seria energia elétrica, com o uso aí das máquinas, que com certeza eles vieram aí para facilitar a nossa vida, tá? A gente tem aí o carro, que ajuda muito na nossa locomoção, o próprio trem, metrô, né, ônibus, avião principalmente, que aí você consegue chegar ao limite aí de qualquer país, tá bom? Com o uso aí do avião. A gente tem geladeira, né, que a vantagem da geladeira, ele consegue fazer com que os alimentos se conservem, não estraguem tão rápido, né? Isso aqui também é um grande marco, tá? Porque a lavadora, a máquina de lavar, aí você não precisa ficar lá no tanque, né? Esfregando. Então, ele lava e facilita também a nossa vida, economiza aí tempo também, tá bom? Isso aí faz uma diferença. O uso do celular, né? O celular hoje em dia, a maioria das pessoas tem. Muitas pessoas estão já deixando, por exemplo, o telefone fixo de lado, né? Não tem um telefone fixo em casa, porque o celular, além da ligação, você tem a facilidade de encontrar a pessoa em qualquer local, né? E também ele veio a ser uma máquina, um objeto, assim, que ele tem múltiplas funções, calculadora, a própria internet, né? Você consegue se comunicar com outra pessoa
pela internet. Então ele vem com várias funções. Então, assim, é uma máquina muito útil. A gente precisa usar, assim, com sabedoria para a gente fazer besteira, tá? Então, as máquinas, elas realizam aí funções específicas, podendo muitas vezes substituir o trabalho humano pela ação dos seus mecanismos. Para funcionarem, as máquinas necessitam de uma fonte de energia. A escolha da fonte de energia usada nas máquinas durante um período histórico específico depende de vários fatores, como a quantidade disponível na natureza. Então, a gente fala da matéria-prima, tem que ter matéria-prima suficiente que a natureza está ali disponibilizando para a pessoa, o cara que quer construir aquela máquina, poder usufruir daquele produto. Também o custo, tá, para obter, porque se for muito caro, às vezes não adianta. Agora, se for um custo barato, vai ter maior quantidade aí de produção daquele material. E a situação político-econômica daquela região ali empregada, tá bom? Então, a economia tem que estar boa, porque vamos supor, se eu colocar um celular top de linha num país muito pobre, às vezes pode ser não ser que não tem muita procura. Então, a economia junto com a área da política, isso aí também interfere muito, tá bom? Então, a gente vai falar aí, começar a ver sobre as máquinas bem simples que o ser humano criou para facilitar a vida dele, tá? Para ele ter resultados mais rápidos dentro de uma aplicação que ele está fazendo. Então, máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Como exemplos de máquinas simples, podemos destacar tesouras, abridor de garrafas, saca-rolha, cortador de unha, entre outros, tá? Aqui a gente vê muito material aí de obra, né? Mas esses materiais, eles também têm uma grande diferença na vida dessas pessoas que trabalham nas obras, porque facilitou muito. Então, facilitou por quê? Porque veio a diminuir a força que devemos aplicar para realizar tarefas comuns. O próprio martelo, né? Eu quero quebrar alguma coisa, eu vou lá simplesmente pego um martelo. Imagina se eu pegasse aquilo ali e jogasse assim, no chão. Pode ser até que quebrasse o chão. Então, o martelo ele veio também para facilitar a vida, tá? E aqui a gente vai falar aí das máquinas simples, que seria o chamado plano inclinado, tá bom? Isso aí também é considerado um tipo de máquina. Um exemplo do plano inclinado é a rampa. Ele facilita o trabalho de levar um corpo de um nível para o outro mais elevado. No entanto, diminui a força aplicada para a movimentação do objeto e com uma distância percorrida maior, tá? Claro, por que ele fala maior? Porque se esse cara tá com isso aqui num saco e tá pegando esse saco daqui do chão e leva para cá, a distância percorrida dele é maior. Mas o esforço dele é mas 1000 vezes maior. Agora, se ele pega e sobe a rampa, ele vai ter um certo conforto para manusear aquele objeto. Então, vai ser 1000 vezes melhor, tá? Então, tem coisas assim que a pressa não vale muito a pena. Vale mais o quê? A praticidade ali para poder executar alguma coisa, tá? As alavancas. As alavancas são instrumentos utilizados com a finalidade de ampliar a intensidade da força aplicada. Sua estrutura costuma ser construída de barras e de um ponto de apoio, tá? A gente chama de ponto fixo. Por exemplo, aqui, ó, a tesoura, isso aqui seria o ponto de apoio dela, tá bom? E aí, as alavancas, elas têm classificação, vocês vão aprender sobre elas no 9º ano, que é interfixas, interresistente e interpotente, tá? O nosso próprio braço, ele é considerado aqui, ó, uma alavanca. O nosso ponto de apoio aqui para segurar a bola, ele é o cotovelo, tá bom? Então, isso aí tem um ponto de apoio, ok? Aqui, ó, o carrinho de mão, também, ele tem aqui como ponto de apoio a rodinha. Então, tudo depende da posição que é encontrado, tá? Então, as alavancas, elas também vieram aí muito para facilitar o nosso estudo. E para finalizar aí, a gente vai falar da roda hidráulica. Você já deve ter visto em algum lugar, né? Consiste em uma barra vazada acoplada a uma barra rígida. Nesse dispositivo, quando a roda gira, a barra também se movimenta, tá? Que seria isso daqui, essa barra que fica aqui e aí gira aí a roda. Então, com isso a gente viu aí alguns tipos de máquinas que vieram muito para facilitar a nossa vida. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem, voltarem
e aí vocês vão copiando o que vocês acham mais importante. Então, até a próxima aula e ótima semana para vocês. Tchau!